Ok, pessoal, segurem-se. Fim do mundo. Primeira tomada. A qualquer momento, Sidney. No início, parece uma espécie de bola de fogo. Ela fica maior a cada minuto que passa. Logo, parece ser maior que o Sol. As pessoas estão paradas no lugar com os olhos grudados no céu. Ainda não perceberam que precisam correr para salvar suas vidas? Não que isso vá ajudar. O asteroide se choca contra o planeta com uma força enorme. Ele não para de se mover até que atravessa a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida transformam-se instantaneamente em vapor. Tudo e todos perto o suficiente para ver o acidente. Não sobrevivem por mais do que alguns segundos. O solo ao redor da cratera de impacto está coberto por milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. Poucos segundos após a colisão, grama, árvores e arbustos a muitos quilômetros de distância explodem em chamas. Mas isso não é tudo. A queda desencadeia uma série de desastres naturais, como tsunamis. O que não queimou nos primeiros minutos é inundado. Em alguns lugares, as ondas de tsunami são maiores que 300 metros. Terremotos começam a sacudir o planeta. Menos de uma hora depois da colisão do asteroide, uma rajada de vento atinge o mundo. Sua velocidade é superior a 1000 km por hora. O furacão esmaga tudo o que ainda está de pé e espalha os destroços por quilômetros e quilômetros. Um pouco mais longe da zona de impacto, o céu está começando a escurecer. É por isso que belas estrelas cadentes parecem ainda mais brilhantes. Mas na verdade, não são estrelas. São destroços chovendo de volta ao planeta. Eles voltam a entrar na atmosfera terrestre, brilhando em um tom vermelho ameaçador devido à radiação infravermelha. Estas são apenas as primeiras horas após a queda, mas o céu está quase completamente preto. Quando começa a ficar mais claro, não há vida no planeta. A cinza ainda está no ar. Quando chove, a água fica altamente ácida. Os incêndios continuam crescendo. Eles produzem toneladas de toxinas que destroem a camada de ozônio. A Terra perde seu último escudo contra a radiação do Sol. Ok, eu não gosto disso nem um pouco. Muita desgraça e tristeza. O que mais nós temos? Bem, ou o fim do mundo poderia ser bem diferente. Um dia, um planeta interestelar pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. O clima em todo o planeta começa a ficar cada vez mais frio. Torna-se impossível viver perto dos polos. Toda a vida se concentra perto do Equador. Muito em breve, metade do planeta se transforma em um deserto gelado. Faltam alimentos e outros recursos. Está ficando cada vez mais escuro. Não há luz suficiente para as plantas obterem energia. Elas murcham e os animais, que costumavam se alimentar delas, não conseguem encontrar comida e são extintos. Quanto mais distante nosso planeta está do Sol, mais fraca é a atração gravitacional da estrela no nosso planeta. No final, nossa bela Terra fica longe demais da sua principal fonte de luz e calor. Ela se transforma em um pedaço de rocha sem vida, coberto por uma espessa camada de gelo. Eu também não gosto desse final. Me deixa com frio. Alguma outra teoria? Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecer, mudará toda a zona habitável do Sistema Solar. Começa quando nossa estrela fica sem hidrogênio em seu núcleo. Isso desencadeia várias reações. No final, o núcleo se aquece e fica mais denso, o que torna o Sol bem maior. Durante essa transformação, o Sol engole Vênus, Mercúrio e a Terra. A estrela em expansão engole nosso planeta antes mesmo de atingir o final de sua fase de gigante vermelha. Ainda tem cerca de 500 milhões de anos para crescer. Assim que a Terra está dentro da atmosfera do Sol, sua órbita muda. O planeta espirala para dentro do calor intenso da estrela. Mas ninguém e nada está por perto para testemunhar isso. Muito antes disso, o Sol evapora todos os oceanos do nosso planeta. No final, a Terra derrete. Derrete, hein? Quente demais. Tente novamente. Tá legal. Ou pode ser algo muito diferente. Pessoas em todo o mundo acordam no meio da noite. Está tão claro quanto de manhã, mas não é a luz do sol. Os céus estão iluminados com incontáveis auroras, vermelhas, verdes, roxas. Elas aparecem até mesmo em regiões onde ninguém as viu antes, como Bahamas, Jamaica ou Havaí. O Sol é uma bola gigantesca de gases em constante mutação. De vez em quando ele expele rajadas de energia. Essas são erupções solares. Frequentemente são acompanhadas por ejeções de massa coronal.
Então, desta vez, o Sol produziu uma tempestade geomagnética épica e a liberou na camada protetora de nosso planeta. Ondas de partículas carregadas atingem a atmosfera da Terra. O campo magnético do planeta não é poderoso o suficiente para impedir isso. Ele cede e a tempestade atinge a Terra, causando estragos. Ele começa afetando o funcionamento de GPS e eliminando satélites. Depois disso, a tempestade interfere nas comunicações por satélite. Mas uma das piores consequências está ligada às redes de energia. Picos de energia causados pelas partículas vindas do Sol danificam transformadores gigantes. A Terra fica sem eletricidade por anos. Não há luz, nem computadores, nem telefones. Os sistemas de abastecimento de água estão fora de operação. Não há comida nos supermercados. Não há eletricidade. E as pessoas não podem reiniciar as redes elétricas já quebradas. A vida selvagem toma conta do planeta, criando uma espécie de mundo pós-apocalíptico. Sim, acho que devemos deixar os macacos comandarem as coisas por um tempo. É impossível que eles causem mais estragos. Bom, o que mais? Bem, se você tivesse a visão de raios gama, seria capaz de ver flashes extremamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles pode destruir a atmosfera da Terra. O flash que vai arruinar nosso planeta nasceu em uma galáxia distante, quando duas estrelas em colapso se fundiram. É imensamente poderoso. Ele carrega 10 quatrilhões de vezes mais energia que o nosso Sol. Isso é 1 seguido por 16 zeros. Quando a explosão está a 1000 anos-luz de distância da Terra, ela já está brilhando tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta está tentando nos proteger quando a explosão chega perto demais. Mas esse escudo não aguenta muito tempo. A radiação é tão poderosa que literalmente cozinha a atmosfera. Ela cria óxidos de nitrogênio que destroem a camada de ozônio. Sem essa camada, os raios ultravioleta vindos do Sol atingem a superfície terrestre com força total. Eles eliminam o minúsculo plâncton do oceano. Este plâncton produz de 50% a 70% de todo o oxigênio em nosso planeta. Eles desaparecem e logo há uma falta crítica de oxigênio. A vida terrestre desaparece primeiro. Depois, as criaturas vivas começam a desaparecer dos mares e oceanos. No final, o calor e a luz ultravioleta vindos do Sol transformam o planeta em um grande pedaço de rocha estéril. Não importa, eu não gosto de nenhum desses. Vamos apenas manter a Terra como está, ok? Ei, Sidney, por que não explodimos Marte ou algo assim? Rotação é uma coisa engraçada. Não é engraçado de rir, mas um pouco esquisito. Não só você não pode sentir a rotação, como tudo roda junto. De galáxias a átomos, o universo está nos levando para um giro. Estranhamente, foi mais difícil provar que a Terra gira em torno de si mesma do que está girando em torno do Sol. Em 1610, Galileu, o pai da ciência experimental, forneceu a primeira prova de que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Galileu mostrou em seu telescópio que Vênus estava passando por fases como a Lua. A única conclusão possível foi que Vênus estava girando em torno do Sol. Caso encerrado, planetas giram. Mas foi apenas 241 anos depois, em 31 de março de 1851, para ser exata, que Léon Foucault provou que a Terra estava girando. Foucault instalou um pêndulo gigante no teto de 67 metros de altura do Panteão em Paris. Um grupo de cientistas e jornalistas assistiu enquanto o chão girava sob o pêndulo gigante. "A Terra gira!" eles gritaram, principalmente em francês. Outra coisa estranha sobre a rotação é que, embora a Terra esteja girando a uma velocidade constante, a superfície terrestre está se movendo em velocidades diferentes em todas as diversas latitudes. O mesmo é verdade para todos os planetas e estrelas. No Equador, a superfície terrestre está se movendo mais rápido, a 1.670 km por hora. Isso é muito mais rápido do que a velocidade do som, que é de apenas 1.225 km por hora. No meio caminho entre o Equador e o Polo Norte ou Sul, a 45 graus de latitude, a Terra está girando a 1.180 km horários. De pé no Polo Norte ou Sul, você levaria 24 horas apenas para girar uma vez. E isso é chato e frio. Um resultado dessas velocidades de rotação diferentes na Terra é que elas criam cinturões e bandas não apenas na atmosfera, mas também na superfície terrestre. Júpiter, é claro, é famoso pelos cinturões e bandas em suas nuvens causados pela rápida rotação do planeta gigante de cerca de 45 mil km por hora. Normalmente não se fala nos cintos e bandas na superfície da Terra,
mas nós também os temos. Temos gelo branco nos polos norte e sul, e entre os dois polos temos cinturões alternados e faixas de deserto de areia seca e vegetação verde e úmida. Essa geografia essencial pode ser vista mais claramente quando vemos a Terra girando no espaço. As agências espaciais usam a rotação diferencial da Terra a seu favor. Elas lançam seus foguetes o mais próximo possível do Equador. A NASA usa o Cabo Canaveral perto do extremo sul da Flórida, e a Agência Espacial Europeia usa o Centro Espacial da Guiana, na Guiana Francesa, quase exatamente no Equador. Como a Terra sob um foguete perto do Equador está girando a uma velocidade maior, dá ao foguete um impulso maior para o espaço que os locais de lançamento perto dos polos. É sempre bom economizar combustível, não é? Falando em Júpiter, como fiz cerca de 3 parágrafos atrás, o eixo de rotação do grande planeta está ainda menos inclinado do que o do Sol. O Sol é inclinado em um ângulo de cerca de 6 graus, enquanto Júpiter é inclinado apenas 3 graus. Júpiter fica quase perfeitamente reto, o que, combinado com a grande velocidade em que Júpiter está girando, faz com que seu dia inteiro seja inferior a 10 horas. Transforma Júpiter em um giroscópio gigante. A estabilidade giroscópica de Júpiter, combinada com sua gravidade maciça, dá estabilidade a todo o sistema solar. Em outras palavras, Júpiter impede que fatores de causa interrompam as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter girando como um giroscópio estável, o sistema solar nunca poderia ter ficado intacto pelos bilhões de anos que tem. Os sistemas solares de exoplanetas estão mostrando sinais de causa em suas órbitas. Eles fariam bom uso de algo semelhante a um giroscópio, como Júpiter, para mantê-los juntos. A rotação é o verdadeiro herói aqui. Quanto ao Sol, sua rotação diferencial tem um grande efeito na atividade de manchas solares. Essas são manchas que aparecem às vezes na superfície solar, geralmente em latitudes médias nos hemisférios norte e sul do Sol. À medida que a atividade das manchas solares aumenta no Sol, elas começam a se aproximar do Equador. Poucas manchas solares são vistas perto dos polos. Com a rotação diferencial, os gases no Equador solar se movem mais rápido do que aqueles nos polos do Sol. Esse movimento diferencial dos gases afeta as linhas do campo magnético no Sol, fazendo com que elas se encaixem. Manchas solares são erupções magnéticas que se elevam através da superfície solar, lançando gases eletrificados para o espaço e emitindo intensa radiação ultravioleta, muitas vezes na direção terrestre. Não tenha medo, a rotação diferencial da Terra nos protege. Nossa Terra não apenas gira de maneira diferente em sua superfície, mas também abaixo da sua superfície, no seu centro. Estudos de leituras sísmicas de ondas de choque de terremotos indicam que o núcleo metálico da Terra está girando um pouco mais rápido do que a superfície do nosso planeta. Os cientistas acreditam que a rotação diferencial do núcleo metálico terrestre dentro do líquido metálico rotativo mais lento cria a magnetosfera decorrente dos polos da Terra e se estende para o espaço. Essa magnetosfera mantém a Terra a salvo dos gases eletrificados do Sol. Viva a rotação! O megaterremoto de magnitude 9 em 2011, ao largo da costa do Japão, reorganizou a massa da crosta terrestre e fez com que a rotação da Terra acelerasse. O dia ficou mais curto. Não muito mais curto, apenas 1,6 milionésimo de segundo, mas estamos acostumados a ver a rotação da Terra desacelerar. A Terra girando através da ação das marés do efeito gravitacional da Lua nos oceanos drena a energia cinética da rotação terrestre, fazendo com que o planeta desacelere. Cada dia está se tornando mais longo, cerca de 2 milésimos de segundo a mais. Bem, eu preciso ajustar meu relógio. Anos bissextos, todos sabemos, são quando adicionamos um dia ao calendário a cada 4 anos, 29 de fevereiro, para endireitar a revolução anual da Terra em torno do Sol, levando 365 dias e 1/4. Mas segundos bissextos são adicionados aos relógios ocasionalmente para sincronizar nossos relógios com a rotação terrestre e permitir que o planeta alcance nossos relógios. Como se a Terra estivesse preocupada com nossos relógios. 27 segundos bissextos foram adicionados desde 1972. O último segundo bissexto foi adicionado em 31 de dezembro de 2016 e fez com que os relógios lessem 18 horas, 59 minutos e 60 segundos. Sim, eu também não notei, mas a rotação da Terra tem se acelerado recentemente de maneira inesperada. Normalmente, leva 86.400 segundos para a Terra girar, medido por uma matriz de relógios atômicos em diferentes locais da Terra e coordenado por um serviço especial em Paris, Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra. Sim, pessoas são pagas para fazer isso. 19 de julho de 2020 foi o dia mais curto já registrado.
Incrível 1,46 milissegundo a menos do que o habitual de 86.400. Nossa! Se isso continuar por mais 5 anos, eles podem ter que adicionar um segundo bissexto negativo para sincronizar nossos relógios com a rotação acelerada da Terra. Computadores e satélites não vão gostar de ver seus relógios lerem 1º de janeiro à meia-noite. E eles dizem que o tempo não pode retroceder. Pelo menos a Terra não começou a girar para trás ou parou de girar completamente. Isso seria catastrófico. Tudo cairia para frente em qualquer velocidade diferencial que estivesse girando na Terra. No entanto, parece ser isso que aconteceu com o planeta mais próximo da Terra, Vênus. Vênus gira muito lentamente para trás, em retrógrado, e isso é muito incomum. Como assim, você pergunta? Existem várias teorias para explicar por que Vênus gira em movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas giram em movimento prógrado, ou para frente. Líquidos dentro de uma esfera rotativa como um planeta têm muita inércia. É por isso que quando você pega um ovo da geladeira, por exemplo, e tenta girá-lo, ele não gira. O líquido dentro está parado. Sua inércia está resistindo à sua tentativa de girá-lo. No entanto, se finalmente, depois de muitas voltas, você conseguir fazer com que o ovo cru gire, é difícil fazê-lo parar de girar. Se você o pegar e o colocar de volta no chão, o ovo começará a girar novamente, porque a inércia do líquido dentro dele ainda está indo para frente. Você só impediu que a casca girasse. Algo assim pode ter acontecido com Vênus. Espere um minuto. Vênus? Backspin? Tênis? Acho que é uma conexão aqui em algum lugar. Sabemos que em Vênus, o planeta, um dia é mais longo que um ano. Leva mais tempo para Vênus girar lentamente para trás uma vez do que Vênus leva para orbitar o Sol uma vez. Mas esse planeta está desacelerando drasticamente, 6,5 minutos nos últimos 25 anos. Se ainda houver líquido dentro de Vênus e o movimento continuar, podemos ver Vênus parar completamente de girar para trás e começar a girar para frente novamente. Vamos, Vênus, eu confio no seu potencial. Esse negócio de rotação retrógrada e prógrada tem um pouco de mistério. Parece que tudo tende a girar em movimento prógrado. Se você moldar sua mão direita como uma bola e deixar o polegar para cima para indicar o norte, gire o pulso em sua direção. Esse é um movimento prógrado. Seus dedos no lado esquerdo da sua mão estão se movendo em sua direção. Buracos negros, sistemas solares, galáxias, átomos, estrelas, etc. Tudo parece girar em movimento prógrado, dependendo de qual ângulo você os vê. Experimentos no Grande Colisor de Hadrons indicam que partículas subatômicas giram em direção à esquerda, de forma prógrada. Está começando a parecer que podemos estar em um universo canhoto. Então por que é tão difícil encontrar um abridor de lata manual ou fita métrica para canhotos? Eu não sei. É um mistério. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor, e bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0.
Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza. Este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito, ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto o levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais. Mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita, muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade. E eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano. Tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina, composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado.
Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius, mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido. Mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. Naturalmente, tudo isso é pura especulação. Não é como se pudéssemos realmente testar tudo isso, mas ainda é uma experiência de pensamento bastante interessante, e faz com que apreciemos como nosso sistema solar é realmente único e especial do jeitinho que é.